Ô, vovó orgulhosa, gente. Eu sou uma vovó vovó, coruja, sou gente mesmo, do céu. Bota sou qualquer hora mesmo. dessas, na sexta-feira. A fotinha dela. A fotinha pro pessoal, porque a Com gente fala. certeza. Todo E mundo. não conhece, cadê? E você sabe que dá audiência é Sim. foto de criança. Ai, meu Deus. E audiência total. Eu vou... Sexta-feira botar. tá combinada. Sexta-feira. Manda pra mim, eu mando pro Clay Laranja Lima e o Clay coloca ali e a Juju também coloca. Ah, vou fazer tá isso. Olha, estamos sintonizados, né? Sintonizados. O pretinho, você só botou um detalhezinho feminino que fica bonito pra caramba. Doutora, primeira pergunta com resposta, claro. Liliane Souza, bairro São Conrado. Gostaria de saber com quantos anos uma criança pode decidir com quem ficar. Tá aí uma boa pergunta, Olha Liliane. Olha aí, uma boa pergunta, Liliane. É a pergunta de muitos, né? Então, veja, a legislação, a lei, ela não se refere a essa faixa etária de quando a criança tem o poder, o discernimento de decidir. Não é assim. O juiz vai ouvir, até porque, sabe, como criança, Serginho, às vezes sofre uma influência da mãe, sofre uma influência do pai, sofre uma influência da família, mas muitas vezes a juíza chama para ouvir, dependendo da evolução dessa criança, não vai ter idade. O juiz pode entender que quer ouvi-lo, né? Ouvindo essa criança, baseado também em todo o conjunto probatório, o juiz certamente vai ter um bom senso aí e vai definir isso, né? É basicamente isso, mas normalmente a criança fica com a mãe, principalmente quando é pequenininha. Mas não é uma coisa também que está estabelecida em lei. É o juiz que vai definir, é o juiz que vai avaliar. Bacana isso, doutor. E o mais importante, o bem-estar da criança. O bem-estar da criança. Pensa sempre nisso, viu, pai? Eu, como pai, eu me separei, minha filha tinha apenas 2 anos de idade, era uma bebezinha, claro que ela teria que ficar com a mãe. E outra coisa que eu realmente reconheço, nunca discuti com a mãe da minha filha absolutamente nada. Você sempre, eu dizia para ela, sempre vai ter razão comigo e deu tão certo, o resultado está aí. Tá vendo? Você é um exemplo a ser seguido, viu? Harmonia. Harmonia. Não discute, quem sabe ela, quem sabe a mãe. A mãe sabe muito mais que pai, Serginho, principalmente nesse período. Eu sempre digo assim, você pode deixar de ser marido, você pode deixar de ser mãe, mas você não vai deixar de ser pai. Exatamente. Promova a paz exatamente pela felicidade da sua filha ou do seu filho. Perfeito. Pronto. Tem que ser assim. Vamos lá. Atenção, Rosane Oliveira, bairro Luzia. Há alguns meses, um sujeito que estava fugindo da polícia entrou na minha residência, doutora. Na fuga, segundo um policial, ele roubou meu celular. Digo isso dessa forma porque quando dei falta do mesmo, estava em poder de um policial. Recebi uma intimação para comparecer ao fórum na presença do juiz e do acusado, mas não gostaria de ir e queria retirar a queixa. O que posso fazer? Que situação, hein, doutora? É uma situação que acontece com uma certa regularidade quando existem essas invasões, né? O celular é o produto mais almejado hoje. E aí, o que ela tem que fazer? Primeiro, quando você recebe uma intimação, você tem que comparecer. Se você não comparece, vai parecer que você está em desobediência à autoridade. Isso não é bom. Então, o que é que você pode fazer? Se não quiser falar na frente do acusado, você pode pedir ao juiz, fala com o seu defensor, fala com o seu advogado. Você pode pedir, olha, eu me sentiria melhor em falar na ausência dele. Ou então, dê uma justificativa, seja lá que for, mas vá lá, para não parecer que você está fugindo. E é importante o seu depoimento. E pode ser resguardado dessa forma, não fazendo na frente do acusado. Tenha confiança e vai na tranquilidade, né? Mas não deixa de comparecer, não né, deixa doutora? De comparecer não de deixa nenhum. rolar a revelia. Isso. Não é? Eduardo, eu convivo tanto contigo que acabou absorvendo, né, a informação. E ela é testemunha, vai parecer que está desobedecendo uma intimação. Boa. Eduardo da Silva do Centro. Eu e mais 2 irmãos ficamos com a casa dos meus pais, que são falecidos. Já fizemos um inventário com a ideia inicial de vender e dividir. Mas, porém, um dos meus irmãos foi morar na casa e agora se recusa a sair, vender ou pagar um aluguel. Eu e meu outro irmão gostaríamos de vender o imóvel para dividir. O que podemos fazer? Olha a justiça aí, doutora. Olha a justiça, olha, gente. Quando a casa entra em processo de inventário, que esta, pelo visto, já entrou em processo de inventário, quando um bem é deixado para, digamos, de herança para 3 irmãos, é um bem dos 3, não é mais de um, não é mais do falecido, é um bem dos 3. Se não tiver em comum acordo, se um discordar, a coisa já não anda. Logicamente, vai depender de uma decisão judicial. Nesse caso, se ele está ocupando a casa, ele pode até ocupar, mas não perde de jeito nenhum o que foi acordado ou o que está no inventário da venda, porque não vai poder dividir essa casa
casa em 3 partes. Ela será vendida e o valor será dividido. Os 3 têm direito. Então, se ele quiser permanecer enquanto a casa não é vendida, ele tem que pagar o aluguel aos outros 2 irmãos, tá certo? Se ele não entender isso, cabe, logicamente, um pedido dentro do inventário, uma comunicação do que está acontecendo, para que o juiz determine. Essa venda vai ser inevitável, tá? Porque não dá para dividir a casa em 3, tem que vender e dividir o valor. Mas se ele ficou, ele já está usufruindo o bem antes mesmo do término do inventário, tem que pagar aluguel. Maria Raíssa, e tem mais quem, doutora? Olha, a Maria Raíssa e a Maria Helena, as 2 crianças, viu, Jota? Meu querido Serginho, amam a participação aqui nossa. Deixa eu te falar. Assistem, pulam. Eu assisti no vídeo. Isso. Eu assisti o vídeo as 2. Elas estão vendo agora. Maria Helena e Maria Raíssa. Ficam vibrando. Nos assistindo e vibrando lá. Isso. Raíssa, um beijão do titio Serginho. E a Helena. Lá em Socorro, Nossa Senhora de Socorro. É isso, em Nossa Senhora de Socorro. Pode ser titio ou pode ser vovô também, viu? Tá mais pra vovô, beijo pra elas. O cara, tô envelhecendo, sem identificação. Graças a Deus nos abençoe. Adoro, amo envelhecer, porque senão já tinha partido dessa para uma outra, né? Então vamos lá. Recebo o benefício de prestação continuada, o BPC do INSS. Posso trabalhar, doutora? Pode sim, tem gente que recebe esse auxílio, né, e o BPC, e pensa que não pode trabalhar, ou alguém buzina, mas pode sim, pode trabalhar sem problema, dependendo da situação, lógico, né, sempre dependendo da situação, da condição da pessoa, mas pode sim. Esse é um auxílio para dar aquela base em função da condição da pessoa, mas ela pode sim trabalhar, não perde não. Tranquilamente, está muito bem respondido, não tem problema, não precisa se identificar sem problema nenhum. Também aqui, ó, não tem necessidade. O pai da criança trabalha de carteira assinada, ganha bem. Há 1 ano e 6 meses ele pagava R$ 1.500 de pensão estipulada pelo juiz, que eram 15% do salário dele. Em janeiro de 2022 ele saiu da empresa. Hoje ele trabalha em outra empresa e esconde onde trabalha para não ser descontado em folha o pagamento da pensão alimentícia. Feio isso. Sendo assim, ele paga quanto ele quer. Hoje eu recebo R$ 250, não dá mais nada para o filho, inclusive roupas que ele compra, não deixa a criança trazer para casa, ou até um brinquedo. O que posso fazer? Acabamos de falar sobre essa paz. Troca o conflito pela paz, gente. É mesmo, é mesmo. Então, olha, o que é que eu oriento numa situação como essa, né? É assim, o pai normalmente às vezes tem uma condição, essa condição é perdida, né? Ele perde por algum motivo o emprego, a empresa não deu certo, seja lá o que for. Então, a condição dele, digamos que baixou. Aí, logicamente, e vai influir na pensão alimentícia. Nesse caso, o que eu percebo é o seguinte: vale entrar com ação de revisão de pensão alimentícia para verificar a situação real dele, que ele vai ter que apresentar esse ganho dele. E quando ele apresentar, o juiz vai colocar de forma, digamos assim, com um percentual justo para ele, que é o pagador, e para a criança que precisa receber, tá? Porque cada caso é um caso, não tem legislação definindo isso, né? Ele pagava mais porque estava ganhando mais e tinha comprovação. Ele perdeu essa condição, isso tem que ser revisto. E para não ficar nessa insegurança dele pagar o que ele quiser, que não é assim, entra com ação de revisão de pensão alimentícia. Pode ser pela defensoria, se a pessoa não tiver condição de contratar o advogado, ou pode ser com advogado particular. É o que é justo, gente. É o que é justo e pronto. Justo. Rapidinho para a próxima pergunta, por favor. Também sem identificação, sou casada pelo regime de comunhão parcial há 10 anos. Estávamos casados e o pai dele faleceu, deixando uma casa onde fomos morar. Pouco tempo depois, ele permutou o imóvel por outro, onde moramos até hoje. Quero me separar. Tenho direito à metade desse imóvel, doutora? Então, em primeiro lugar, a gente de vez em quando diz isso aqui, que essa pergunta acaba sendo recorrente. O direito de herança, ele não se comunica com o cônjuge, né? O que é isso? Não se comunica nem com o marido, nem com a esposa. Se faleceu o marido da esposa, o pai da esposa, o marido não tem direito, porque não se comunica a questão de herança, tá? Se já existia um bem definido e esse bem é alterado, se isso ficou registrado, permanece a mesma proteção se a pessoa for casada em regime de comunhão parcial. Se eles trocaram qualquer tipo de bem e não está registrado, aquele marido, na troca do bem, pode entrar na participação de 50% do que investiu em outro bem. Mas bem de herança não se comunica, não, tá?
Perfeitamente, doutora. Só lembrando, amanhã não, na sexta-feira. Sexta. Daqui a pouco, aliás, né? Daqui a pouco. Logo mais, porque corre pra caramba. Sexta-feira temos a volta da doutora Emília e às 7 horas da manhã do sábado... Tem Café com Emília todo sábado, 7 da manhã, no Instagram e no Facebook, tirando dúvida, conversando. Tudo trocando ideias, @Emília Correia Oficial, doutora. Perfeito. Beijo, Obrigada, querida. Parabéns obrigada. pela Juni. Tchau, tchau. Linda demais. Tchau, tchau.